Deus, aleluia. Pão fresco. Que bênção, eu recebo o maná de hoje. Glória a Deus. Palavra do Senhor que já vem, né, fresca do céu. Também quero deixar aqui Hebreus 7. Aleluia. Hebreus 7, a partir do versículo 20, que diz assim, Hebreus 7, a partir do versículo 20, graça e paz a todos. É uma manhã abençoada, né, na casa do Senhor. Amém. Cristo, sacerdote único e perfeito. Hebreus 7, 20. Receba esse maná, né, de hoje. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, né, falando de Jesus aqui, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumo sacerdote a homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu um filho perfeito para sempre. Amém? Desde ontem Deus tem falado muito comigo sobre Jesus superior como intercessor. Ele diz aqui, ele intercede por nós. Por quê? Porque ele é um sacerdote perfeito. E aqui fala bem claro, né? O autor aos Hebreus fala que os sacerdotes da época tinham que ser vários. Tinha que ser vários porque morriam. Quando morria, vinha outro sacerdote. Mas Jesus, ele é sacerdote para sempre. Né? Os sacerdotes ofereciam sacrifício por eles, pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Jesus não, ele se ofereceu por nós, pelos nossos pecados, uma vez só na cruz. E ele diz, por isso ele está acima de toda a lei. Né? E ele está acima, porque ele está no amor, ele está na graça, ele está na misericórdia. E então ele pode ser o grande intercessor por nós. Não há outro nome que interceda por mim e por você. Não há um santo, não há um homem, não há uma mulher. Só pode interceder por nós é Jesus. Porque ele sim se ofereceu por nós. Amém? Estou chamando o bispo para a gente cantar um corinho. Louvado seja Deus. Que você possa colocar sua causa diante de Deus e falar, em nome de Jesus, eu coloco essa causa. Jesus, interceda por mim. Tem dias que realmente nem força para orar, né? A pessoa tem. Só chora, só lamenta. Mas nesses momentos, coloca perante o Senhor, fala, Jesus, intercede por mim. Romanos 8 também fala que o Espírito Santo intercede por nós. Né? E também você pode procurar alguém que ore por você. Então, é importante a gente ter um intercessor. Porque tem dias que fica difícil, né? Para a gente também orar. Mas a gente confia em Deus, mas faltam palavras, né? Mas o Senhor vai orando, o Senhor vai falando e o Espírito Santo vai intercedendo. Amém? Com gemidos que palavras não podem expressar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando eu dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu
coração. Ó Senhor, a ti eu peço, não dá pra viver sem sentir tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e peço teu poder. Você veio pedir poder, levante a tua mão e diga para ele, aleluia. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me se às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Ó Senhor, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e peço teu poder. Ó Senhor, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me se às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que, Senhor, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste alvo mais que a neve eu quero ser, pra te honrar e pra te agradar em santidade eu vou viver em todo tempo, pois sou teu templo. Eu renuncio tudo que é impuro, renuncio a minha carne e renuncio o mundo, os sonhos que não
maravilhoso saber que temos um intercessor que roga por nós quando não temos força, Pai. Ah, Jesus, eu coloco nas tuas santas mãos cada servo teu que neste dia, cada pessoa que neste dia está precisando de um intercessor. Entra na brecha, Senhor. Ajuda essa vida que não tem força por si, mas o Senhor pode levantar essa vida pelo seu poder. Continua falando conosco essa manhã no Maná Diário, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus, Amém? maravilha, aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Pai. Manhã gloriosa, manhã de revelações. Eu tenho uma palavra para a vida dos irmãos. E ontem eu comecei a estudar esse texto, terminei hoje pela manhã, capítulo 1 do livro de Marcos, do Evangelho, segundo escreveu Marcos, traz assim uma palavra desafiadora para nós nesse tempo. Marcos, no seu capítulo 1, nos seus versos iniciais. Eu quero falar nessa manhã sobre uma voz com missão, né? Amém, Jesus. Uma voz profética. Aleluia. E uma grande pergunta quando eu li esse texto: quem é essa voz profética hoje, nesses nossos dias? Lembrando os irmãos que João foi um primo de Jesus, nasceu de um milagre, sua mãe já era velha, e Deus assim concedeu ela ter um filho. Aleluia, Pai. E foi um filho que tinha uma voz profética e que nasceu com a voz com uma missão. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, olha só, versículo 4 diz: apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecado, e toda a província de Judá e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Jordão, confessando seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e com um cinto de couro em redor de seus ombros. Comia gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das sandálias. E em verdade tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Entenda, irmãos, que logo depois vem a continuação do texto, o início do ministério de Jesus, enquanto o ministério de João estava em pleno vapor. E quando eu li esse texto ontem, estudando na minha devocional, porque as mensagens geralmente que eu ministro aqui na manhã com Deus são mensagens da minha devocional, mensagens que Deus me revela quando eu estou lendo, quando eu estou estudando o texto, vendo os comentários. Deus me trouxe muitas coisas, e uma assim, frase que saltou aqui ao meu coração sobre essa voz com uma missão. João nasceu com uma missão. E como eu tinha dito, irmãos, o nascimento de João foi um milagre, porque a sua mãe era velha, não tinha filhos, tinha esterilidade, e Zacarias,
que era o pai de João, e o nome João significa, no grego, agraciado de Deus, ou Deus é gracioso. Nasce um homem que Deus tinha dito para sua mãe que ele chamaria João. Aleluia, Pai. E era um nome incomum, porque poderia ter sido Zacarias Júnior, ou Zacarias, de alguma maneira, algum nome próprio da sua época. Mas João não era comum, não havia João. Que nome é esse? Que nome é esse? Deus é gracioso, ou agraciado de Deus. Mas ele nasceu com uma missão, não sei como ele foi cuidado. Lembro que quando ela estava para nascer, Maria chegou grávida, e quando Maria chegou, mãe de Jesus chegou perto de Isabel, ele recebeu tipo um batismo com o Espírito Santo dentro do ventre da mãe. Então ele nasceu assim, de uma maneira muito especial, e o pai dele tinha ficado mudo, porque não creu. E quando perguntaram para ele lá, como que vai ser o nome do menino, porque tem que ser Zacarias e não João, e ele escreveu João. E quando ele escreveu João, ele voltou a falar. Mas é uma coisa interessante, que estudando isso daqui, o que me chama a atenção foi que fala no princípio do Evangelho, da história de Jesus, surge João. A palavra que se é usada aqui é no livro de Isaías, quando ele diz que envia o meu anjo antes para preparar o caminho. Antes de Jesus nascer, alguém precisava anunciar que ele ia nascer. Lembra quando um noivo vem chegando? Antes do noivo chegar, as pessoas vinham falando assim: o noivo vem chegando, o noivo vem chegando. É como se fosse aqui, pastora, quando fala na voz que clama, e quando usa essa expressão, apareceu, essa expressão, eu sempre li esse texto, mas quando digo apareceu João, eu fui olhar no grego, esse verbo querusso, apareceu, ele dá a ideia de uma ação oficial dos arautos antigos. Ele diz aqui, apareceu um mensageiro. Sim, então essa expressão apareceu, ela era dada a um arauto antigo, que era aqueles mensageiros representando uma autoridade ou um rei, que dizia assim: o rei está chegando, o rei está chegando, prepara aí o caminho porque o rei está chegando. E as pessoas se preparavam para aquilo. Aleluia, Jesus. Eu sempre fiquei pensando assim, porque ele era um pregador. Glória a Deus. E qual era o local? A igreja dele era no deserto. Papai. Meu E Deus. deserto não tem casa por perto. Mas o que atraiu as pessoas, toda a província da Judéia e de Jerusalém, ao deserto para ouvi-lo? Por quê? Porque ele vestia umas vestes diferentes e a sua alimentação também era diferente. Ele era uma pessoa diferente, mas o que atraía é porque ele ali estava representando um arauto da antiguidade. Aleluia. Como se uma miragem acontecia e aquilo atrai um povo. Alguns foram por curiosidade: que homem é esse? Mas qual era a mensagem dele? Preparai-vos porque o reino de Deus está chegando. Aleluia. Glória a Deus. Está perto para acontecer o nascimento do rei. Está perto, olha, o rei já está vindo. Porque a expressão dele é que o rei já estava sendo gerado. O Salvador estava sendo gerado. E ele precisava preparar o caminho. Olha, irmãos, que voz profética. Aleluia, Pai. Desse homem chamado João, considerado como o batizador. Ele aparece proclamando uma mensagem oficial no nome do rei, no nome de Deus, representando: olha, o rei está chegando. O rei está chegando. E aquilo atraiu as pessoas, e as pessoas foram até ele. E essa expressão, eu fui pesquisar, apareceu, esquerusso, significa o quê? Tornou-se visível. Surgiu onde não estava.
Ele apresentou-se, manifestou-se, destacou, se revelou. Aleluia, Pai. Irmãos, ele nasceu para isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não sei o que a mãe dele falou com ele: filho, olha, você nasceu de um milagre. E eu penso muito nisso, você que tem filho. Trata seu filho como um profeta. Aleluia. Trata a sua filha como uma profetisa. Aleluia. Cuida deles como alguém que vai mudar a geração que ele vai viver. Papai. Cuide de alguém, porque eu acredito que João, desde pequenininho, a mãe dele, olha, você nasceu de um milagre, e você vai ser profeta, você vai ser arauto, você vai ser um mensageiro que vai preparar o caminho de Jesus, o Emanuel, Deus conosco está chegando, o Rei de Deus está chegando. Irmãos, olha que coisa linda. Pai. E ele assume aquilo. Eu nasci de um milagre para ser milagre para os outros. Aleluia, Pai. Então aqui ele fala que ele começou a pregar. E qual era a mensagem? Arrependei-vos, irmãos, e sinceridade, um coração transformado de verdade, um coração que está preparado para receber o Rei que é Jesus. Ele tem que começar com arrependimento. Que palavra é essa? Arrependimento. Arrependimento, irmãos, é um sentimento. Aqui fala sobre um sentimento e comportamento. Por quê? É uma decisão consciente. Alguém me fala algo e eu entendo que aquilo que eu estava vivendo é errado. E eu sinto, puxa, me perdoa, Deus, porque eu estava vivendo errado. É diferente, irmãos, de um remorso, porque o remorso ele é um efeito paralisante, onde a pessoa ela foca no seu próprio sofrimento, no seu próprio erro, mas não tem mudança. O arrependimento não, o arrependimento, por outro lado, ele foca na reparação, na mudança de comportamento. Eu fazia errado porque não sabia, mas agora eu não faço mais. É como se acendesse uma luz. A pessoa fala assim: eu estava vivendo dessa maneira. Por quê, irmão? Eu achei muito impressionante. Enquanto a imposição de regras religiosas ministrada pelos sacerdotes na época trazia um peso à alma, o arrependimento trazia um alívio. Por quê? Agora eu estou entendendo que eu estava desagradando a Deus. Senhor, eu estava na minha ignorância. Agora que eu sei, se eu continuar, aí sim, aí vem a condenação. Mas se eu me arrependo, eu abandono aquilo que está errado e eu volto a viver o que é certo. É como se eu colocasse os meus pés, né? Eu abandono o erro, eu coloco os meus pés na direção certa, eu vivo uma vida de obediência a Deus e eu restauro valores perdidos. Graças a Deus. Princípios milenares, como diz assim o Tiago Brunet. Eu começo a entender que eu preciso cultivar. É como a Sandra, né, que cultiva plantas, e eu e a pastora também temos cultivado as nossas plantinhas ali na nossa escada. Tem umas que elas dependem de chá, mas não é qualquer chá. Você tem que estudar a planta para você entender o que é melhor para ela. Tem planta que, se você aguar demais, ela morre. Tem planta que, se você aguar de menos, ela morre. Então você tem que entender. E quando você começa a estudar e entender e fazer da maneira correta, tudo flui. O problema é que eles tinham a promessa, tinham a lei, eram obrigados a viver, mas sem entender. Então, quando João vem pregando, ele vem pregando o arrependimento, uma mudança de vida. Arrependei-vos e credes, e sejais batizados. E ele começa a falar, irmão, preparando uma voz profética, né? Falando da mudança de sentimento. E ele fala assim: vós
que clama no deserto. Uma voz profética em lugar, quando fala de deserto, é lugar sem vida. Amém. A mensagem, ela entra em lugar que não tem vida para gerar vida. Amém, Senhor. As pessoas diziam, deserto simboliza lugar de morte. Então, de uma maneira, ele estava pregando vida no lugar de morte. Não é isso, irmãos? Nós não estamos ministrando no mundo já morto, onde as pessoas escolhem viver na morte, e é como se a gente estivesse injetando vida em pessoas que estão mortas e elas ressuscitando para uma vida em Cristo. Então ele começa a ministrar, e ele prepara o caminho, endireitar a vereda, irmão. É como se aquela pessoa ela entra numa mata e começa a abrir uma trilha, sabe? Ele vai na frente e os outros atrás, ele vai cortando, e por onde ele passa, vira um caminho, onde não há caminho. Era isso que João foi chamado para fazer. Glória a Deus. E qual foi a pergunta? Aí você fala assim, mas isso aonde o senhor quer chegar com isso? Qual é a pergunta que o Espírito Santo me fez? Quem é essa voz profética hoje? Quem que vai assumir essa função? Será que a voz profética hoje é um homem? Será que essa voz profética é uma denominação? Será que essa voz profética são um grupo de pessoas, são pastores? A voz profética hoje é de quem entende o final de Mateus 28. Abra comigo aí, está um texto, está algumas páginas antes. Abra em Mateus 28, no seu versículo 16. Quem é a voz profética hoje, irmãos? E entende o seguinte: João, com a sua voz profética, ele veio anunciar a vinda do rei. Ele era o arauto que anunciava, o mensageiro que anunciava a vinda do Salvador, do Emanuel. E hoje, qual é a voz profética? Qual é a mensagem dessa voz? Jesus está voltando. A igreja tem que se preparar. O rei está chegando. O rei está chegando. Muda a sua vida, muda o destino, abandona o pecado, porque Jesus está chegando para trazer, para salvar, para libertar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus está chegando para salvar a igreja. A voz profética hoje. Irmãos, e qual é a nossa missão? Preparar isso. Diaconisa Sandra, diaconisa Antônio, a nossa missão, quando a gente vai num presídio, pastora, quando se vai num hospital, o que nós estamos fazendo? Endireitando o caminho para a chegada de Jesus. Amém, Senhor. A nossa missão hoje é preparar o mundo para a volta de Jesus. Amém, Jesus. E eu não sei se a gente tem que vestir pano de saco, mas hoje nós somos o arauto, hoje nós somos os mensageiros. Quem que é? Todos aqueles que se renderam a Jesus. Não é uma igreja, não é uma denominação, é todos aqueles que se dispõem a levar o Evangelho. Mas qual que tem que ser a mensagem? Não é prosperidade. A mensagem hoje, ela não deve ser: olha, aceita Jesus, que você vai prosperar, vai ter apartamento, vai ter casa, vai ter carro novo. Não é essa a mensagem. A mensagem é: Jesus está voltando. E céu e inferno não é uma realidade. E só vai subir quem for lavar e remido pelo sangue de Jesus. Amém. Se não houver mudança de vida, não tem. Seria a paz da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A mensagem da igreja, a mensagem nossa para as pessoas é: mude suas vidas, porque Jesus está voltando. Amém, Senhor. Como dizia meu saudoso pai, Jesus, o fim está próximo. O fim está próximo, Jesus está voltando. Aleluia. Era só isso que ele falava para os amigos dele. Quando ele chegava, a mensagem dele: o fim está próximo. O fim está próximo, Jesus está voltando. É, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que ele chorava diante de mim e falava assim: eu queria aprender a ler a Bíblia para poder explicar, para poder pregar, mas eu não sei ler. Mas ele dizia que o fim está próximo. Glória a Deus. Ele me chamava: olha, vem cá, olha aqui. Jesus, Maria Madalena foi ao sepulcro e o sepulcro estava vazio. Glória a Deus. Ele ia juntando as letrinhas para falar.
Meu pai não aprendeu a ler, mas o importante é que ele deixou um legado, ele deixou um filho, e esse filho hoje está pregado, falando aquilo que ele não pôde falar. Jesus está vivo, Jesus está aqui, e Jesus ele tem essa missão. Então, irmãos, quando João chega no cenário, ele era a voz, o arauto de um rei que estava anunciando: olha, Jesus está, o Salvador Emanuel está para nascer. E quem é a voz profética hoje? É nós. E qual é a mensagem? De João era que o Messias estava nascendo, que Emanuel, Deus conosco, estava se cumprindo. E ele estava com aquela mensagem, preparando os corações, que para recentrar o reino de Deus precisava de um arrependimento. E agora, irmãos, qual é a mensagem? Qual é a mensagem que a igreja de Jesus está voltando? Nós precisamos preparar as pessoas para isso, que Jesus está voltando. Amém, Senhor. E quando ele diz aqui em Mateus 28, lê comigo aí, eu apenas quero ler o texto, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia. Eles seriam os novos arautos, só que eles iam anunciar o rei. E aqui eles eram o segundo, né, irmãos? Porque eles iam levar o evangelho, o ensino de Jesus. Eles tinham essa missão como arauto. E é hoje, irmãos, hoje, 2026, nós somos os mensageiros desses últimos tempos. E a nossa mensagem é: se prepare, porque Jesus está voltando. Amém. Irmãos, a mensagem que deve ser pregada nos púlpitos é que Jesus está voltando, e a igreja tem que estar preparada. É uma realidade, será no piscar de olhos. Um tribunal será montado, né? E ele falará aos da direita e aos da esquerda: uns vinde bendito, outros apartai-vos de mim. E ele fala: estive preso, fosse me ver; estava doente, fosse me visitar; estava nu e me vestiste; estava com sede, me deste de beber. Cuidado de amor ao próximo. E os que serão condenados vão ser os que negligenciarem isso. E nós devemos pregar isso, irmãos. Hoje, aqui ele mostra aqueles arautos que deram continuidade à mensagem de João. Os 11 estavam partindo para a Galileia, para o monte que Jesus havia designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Ensinai os ensinos dele, e batizando-os em nome do Pai, porque o Pai deu o Filho para salvar a humanidade. Em nome do Filho, porque o Filho deu a vida para salvar a humanidade. E em nome do Espírito Santo, que é aquele que prepara a humanidade para a volta de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que leva o homem ao arrependimento, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que hoje está trabalhando, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento, é o Espírito Santo que muda a nossa vida. Ele nos batiza com o Espírito Santo, coloca valores, dons espirituais para a gente atuar na obra, e os dons são para atuar na obra de Deus. Você ser usado por Deus para fazer o que Cristo faria, Ele vai fazer através de você. Isso é dom. Agora o fruto do Espírito Santo, irmãos, é para a gente semear. O fruto é para semear. E aqui ele fala, ele diz aqui: ide, ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eu digo, irmãos, nós somos a geração da consumação do século. Nós damos agora continuidade ao processo. Hoje nós somos os arautos, os mensageiros de que Jesus está voltando. E olha, irmãos, com sinceridade, cada dia que passa, pelas coisas que nós vamos vendo acontecer, bactérias que têm surgido, pandemia que passamos em 2019, que ceifou uma grande parte da nossa civilização. O ser humano sendo ameaçado por coisas invisíveis, através da respiração, que é essencial para a vida. Respiramos bactéria, por algumas horas estamos mortos. A vida está insegura na terra.
Se bobear, não vamos chegar a um tempo que vamos ter que andar com máscara de oxigênio, em vez de um carro ter que encher o combustível de álcool ou de gás, ou de GNV, ou até mesmo de gasolina ou diesel para poder andar. Nós vamos precisar de oxigênio para sobreviver, porque o ar quem respirar vai morrer. Vai estar, acredito, irmãos, que a vida está terminando na terra. Isso significa que Jesus está voltando. A nossa geração tem a responsabilidade, como arautos de Deus, como aqueles que falam uma mensagem, de trazer a mensagem que Jesus está voltando. Amém? Que sejamos essa voz, que essa voz funcione, que o João Batista, a unção, aquele desejo de pregar, nasça em mim e em você. Precisamos, irmãos, entender que, como João entendeu no seu tempo, que ele tinha que fazer a diferença. Ele era apenas uma voz, e aqui não tem uma voz, são várias vozes. Você pode dizer assim: eu sou uma voz profética para esse tempo, para anunciar a mensagem. Qual é a mensagem do céu? Qual é o que nós temos que focar hoje? Jesus está às portas, e a nossa missão é preparar as pessoas, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas quer que todos cheguem ao arrependimento e à salvação, que só vem através de Cristo. Eu sou o caminho de Jesus, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, queremos te louvar por essa reflexão dessa manhã. E, ó Deus, vivo que o Senhor levante não uma, mas várias vozes proféticas, que, ó Deus, possamos ser despertados, que temos uma missão: anunciar Jesus, anunciar a vinda, a volta de Jesus. E, ó Deus vivo, é tão urgente, isso é tão urgente, que nós precisamos falar para todos aqueles que vemos pelas ruas: Jesus está voltando, se prepara para isso. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar o pastor Davidson, ó Deus, essa palavra que será ministrada agora nesse aprofundamento bíblico. E aqui nós encerramos, Senhor, amanhã com Deus. Em nome de Jesus. Graças a Deus.